alguma pergunta. Eu acho importante, são assuntos importantes que nós vamos conversar hoje. Nos 2 primeiros blocos do programa, vamos conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, o José Adriano. E no terceiro bloco, nós vamos conversar com a Tainara Martins. Ela é a presidente, não é? É esse o cargo formal, presidente do Detran Acre. 2 pessoas que têm muito o que dizer, né? Em relação a trânsito, porque o nosso trânsito, ele está muito complicado, não é? Uma delas é a Tainara, o outro é o Benício, da RB Trans. Então vamos começar com a Tainara, ela vai conversar conosco no terceiro bloco, então é importante que você acompanhe essas discussões, porque são assuntos que estão na ordem do dia. E eu vou aqui, aperta o biloto aí, lá, deixa eu conversar aqui rapidamente antes de chamar o José Adriano. Zé Adriano, presidente da Federação das Indústrias, se posicionou, pelo menos eu vi um material, não me lembro, não me recordo onde, pedindo uma espécie de cautela a respeito no que se refere a essa questão da isenção de impostos. Eu queria entender um pouco isso. Deixa eu lembrar que recentemente, né, teve até inclusive uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, fazendo com que o governo do Estado abra mão de parte do IPVA, dos automóveis, veículos que forem adquiridos na feira de exposições, não é? Aí o governo do Estado entra com 1 ano de isenção e as concessionárias, dentro daquele período, também garantem 1 ano de isenção de IPVA. Tudo isso é uma forma para garantir, estimular o consumo de veículos durante a realização da feira. E aí agora nós estamos diante do presidente da Federação das Indústrias e eu queria entender um pouco isso e falar com ele também sobre outros assuntos. José Adriano, bom dia, boa tarde, né? Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tam. Mais uma vez aí agradecer pelo convite. Que cautela é essa? Por quê? Bom, a princípio todo mundo acha muito fácil, né, os governos abrirem mão de suas arrecadações, né? Se a gente estivesse falando de estados mais ricos, eu agiria com maior tranquilidade. Mas a minha cautela se refere a 2 pontos. Primeiro, que a Expofeira, como eu falei na ocasião, é um evento em que o Estado é patriarcal, ele praticamente banca todo mundo para chegarem até aquele momento ali. E que é tradicional. E isso não se muda da noite para o dia. Então, a cautela que eu me refiro com relação ao formato em que a gente se encontra, é que a gente faça isso de forma progressiva, para que tanto os expositores, como também as pessoas que vão investir ali, consigam entender de fato o que isso representa. E do ponto de vista do Estado, e que passa inclusive por grandes problemas orçamentários, falar de abrir mais concessões nesse aspecto, eu acho que é um pouco precipitado. Não estou aqui fazendo crítica nenhuma à palavra do governador, porque o governador tem uma equipe e ela tem que estudar essa possibilidade, e se há espaço para fazer abrir mão dessa arrecadação ali, eu não vejo problema nenhum, até sou favorável. Como eu falei, a ideia foi uma proposta da Associação Comercial de Rio Branco, está no papel deles, né, lógico, mas a gente só pediu isso, que não cria expectativa para mais na frente a gente ter frustrações, né? Você falou que são dois aspectos. Eu não sei se eu entendi errado, mas acho que você só apresentou um. Qual não, são 2. Na verdade, é a questão da cautela orçamentária do Estado, que passa por dificuldades. Esse ano, por exemplo, o governo não tem honrado todos os seus compromissos com seus fornecedores, né? Isso diz respeito exatamente à questão da previsibilidade orçamentária e dessa arrecadação. Tem aí, nesse momento, nós estamos atravessando um momento de contenção desses pagamentos para prover aí as condições de pagamento do 13º. Então, tudo isso são situações orçamentárias que o Estado atravessa, né? Temos um déficit que precisa ser corrigido urgentemente, que é uma bomba relógio, que é a questão da nossa previdência, né? Então, assim, eu imagino que a proposta está na mesa, agora, sim, olhando para outras necessidades que a gente tem aí, muito mais urgentes, né, do que uma questão pontual, que é a questão da feira, acho que a gente precisa trabalhar com cautela, sim. A primeira foi essa, que o formato da Expo Acre é um formato, e se mudar para a iniciativa privada, precisamos ter a condição de analisar como seria essa mudança e em quanto tempo isso vai acontecer.
A presença forte do Estado na feira, você acha que isso atrapalha? Não, nesse momento, o formato, como eu venho dizendo, ele é um formato que não foi inventado no governo atual. Sim. E ele responde exatamente a essa necessidade de um Estado que tem seu setor produtivo todo dependente praticamente do investimento público. Então não deixa de ser mais um investimento público nesse momento, né? Então, eu fiz essa pergunta justamente para fazer essa provocação. Se o Estado ele é tão importante na nossa economia, por que não seria também em relação a essa questão da venda dos automóveis? Olha, não se trata só da questão dos automóveis. Eu acho que nós estamos falando aí de quem tem as condições de adquirir um automóvel, tá? Precisa ser levado em consideração. É a economia girando, né? Mas eu vejo que existem outros investimentos que precisam ser tanto monitorados na questão orçamentária, como também honrados. Então, se você quer ter um veículo, então você sabe que você vai ter um custo com IPVA. Você tem que estar preparado para isso. Exatamente. A ideia é essa, né? Você, economista, sabe muito bem, né? Você tem que se preparar se você quiser subir um degrau na escala social. Não dá para você ficar refém de benefícios dessa natureza. Não, então, eu quero um carro novo, mas deixa eu pegar aqui a ajuda do meu amigo Estado para ele poder bancar mas não sai do Estado, né? Então, sai do bolso do contribuinte. Sai do bolso do contribuinte. E em relação, olha, deixa eu só fazer uma coisa, eu não sou economista ainda, eu ainda estou pelejando. Cuidado, senão o presidente do conselho vai... Você é um estudioso. O Adriano, e a feira? E a avaliação que você faz? É a primeira conversa que nós temos? Muito positiva. De que forma? Bom, primeiro que do ponto de vista da indústria, nós temos os números lá e logo que encerra na última noite, né, o coordenador, que é o nosso vice-presidente João Paulo, ele recebe a orientação de fazer uma conversa por amostragem com a maioria dos expositores do nosso setor para saber qual foi a expectativa e qual foi o resultado, né? E até então o relatório não está pronto ainda, que a gente prepara um relatório de todo o nosso investimento ali para saber quanto a gente investiu e quanto a gente contribuiu com esse investimento para ter o retorno do setor empresarial ali, né? Não é só festa não. E são positivos nesse momento, ainda não temos os números, mas são bem expressivos. No âmbito geral, eu acho que, eu até coloquei, é um grande arraial, né? Tem gente que se arrepia quando ouve essa expressão. Mas é verdade, nós temos ali um ambiente que é provocativo para todos os segmentos, nós temos uma festa permanente, é uma mistura ali, né? Um mix de várias situações, inclusive o momento é assim de descontração total, né? E eu vejo como de forma muito positiva, né? Há uma preocupação de se fazer algo de forma mais setorizada, segmentada, né? E eu vejo com preocupação, por isso que há de se ter feito uma reflexão de o que a gente tem condições de fazer nesse momento, né? Eu concordo, estou até surpreso com essa sua fala, porque me parece que essa percepção, ela se aproxima daquilo que é real. Não adianta a gente querer que a Expoacre seja uma feira de negócios, sendo que a nossa economia ainda não está nesse nível, né, Adriano? É preciso admitir isso. Assim, eu não estou fazendo críticas dizendo que a responsabilidade é de A ou B ou C, é de todos nós. A gente se acomoda, então, de certa forma. E depois de tudo que a gente atravessou aí na pandemia, com a situação de insegurança sanitária e tudo mais, ainda é uma questão a ser discutida realmente, os investimentos que precisam ser feitos em saneamento. Agora há pouco assistindo aí o programa do Astério aí, é depressivo, deprimente, é assim, angustiante a gente ver as condições de saneamento ainda de vários bairros. A gente está dando passos para trás nesse aspecto, então é preciso que a gente tenha muita responsabilidade quando fala em abrir mão de receitas nessas situações, né? Perfeito. No que se refere aos ajustes necessários, vocês ainda vão fazer avaliações em relação à feira, especificamente? Nós temos a nossa avaliação, que se soma às avaliações que o governo faz por segmento, né? O setor do agro também faz os números e são reunidos, e o governo tem o compromisso de fazer uma apresentação desses números e defender esses números para a imprensa, que é a forma de se comunicar com a sociedade. Então, os resultados iniciais se mostram muito positivos nesse aspecto. Sim. Eles já abarcaram 200 milhões. Não sei se chegou a isso, mas a gente contribuiu com alguma coisa, com certeza. Você falou a respeito de saneamento, eu acho que esse é um ponto importante, e eu pediria até a participação
do telespectador no que se refere a saneamento, porque nós estamos diante do presidente da Federação das Indústrias, e aqui, aliás, é um empresário do segmento ali da construção civil, né, do setor da construção civil. Então, falar de política de saneamento é algo importante, e principalmente nesse momento. O Adriano, o presidente Lula, o governo do presidente Lula, quis dar uma mexida ali no marco regulatório, o Congresso deu uma esperneada, o governo recuou. Queria saber de você a avaliação que você faz a respeito desse recuo do governo e o que o governo não pode se meter em relação a isso e como é que você vê o cenário aqui? Você já falou que nós estamos mal, né? Na verdade, assim, eu acho que os estados precisam primeiro assimilar essa responsabilidade, né? Quando fala assim, em saneamento, se fala em investimento em qualidade de vida, em todos os aspectos. E isso precisa estar dentro de uma proposta bem fundamentada e para ser definido pelos estados. O governo federal, ele é o grande arquiteto dessa proposta para que ele, através dos bancos de fomento, ele consiga chegar com os investimentos certos, baseado nos projetos que têm o compromisso de chegar até os municípios. Nesse momento, o que está na mesa hoje das prefeituras, em função exatamente do pleito eleitoral que vem o ano que vem, é um adiamento dessa obrigatoriedade de 2024 terem já resolvido a questão dos lixões. Isso é uma coisa que... essa agenda está muito atrasada. Muito atrasado. A gente se colocou à disposição, enquanto fórum empresarial, que tem as federações ali para discutir, uma proposta de a gente ser o mais imediatista possível em função de algumas necessidades muito grandes que a gente tem de alguns municípios que estão muito atrás, né? Os consórcios não andam, né? A ideia dos consórcios? Não, a ideia do consórcio defendida pelos parlamentares, ela é bem-vinda, porém ainda está em fase de construção lá no estado do Amapá, que é a grande referência nesse momento. O que a gente defende é que a gente não pode esperar mais, né? As prefeituras têm que assumir esses compromissos. Então não dá para a gente ter uma próxima eleição em 2024, um prefeito dizendo que vai fazer uma coisa e não entrega nada, né? Então essa é uma parte importante. O marco do saneamento precisa ser trazido para a página inicial de todas as mídias e precisa ser trazido a responsabilidade para os gestores começarem a discutir isso. É extremamente importante. Você falou a respeito dos prefeitos, me perdoe. E o governo do estado, aqui no estado do Acre, com o Saneacre, já que o Saerb voltou para a prefeitura de Rio Branco, e aí, não está menos pesada a responsabilidade do estado? Olha, do ponto de vista econômico eu não posso dizer, mas eu digo que a gente vinha discutindo com as gestões anteriores um formato de privatização. Eu até escrevi um artigo que vai sair nos próximos dias, falando da necessidade de se retomar essa discussão das privatizações de alguns setores da economia do Estado, de um Estado pobre como o nosso, que precisa imediatamente ser feito essa discussão. Não pode simplesmente você ignorar essa possibilidade de um investimento dessa natureza. E aí, nesse caso, quando houve já voltou para o Estado, para o município, não sei quantas vezes, e a população fica sempre refém de uma proposta que nunca sai do papel. Então, o Estado hoje ficou com as regiões do interior do Estado, né? Isso. Mas tudo se concentra em Rio Branco. Então, ele faz uma gestão, do ponto de vista dessas entregas nos municípios, que cada um é um recorte diferente. Então, é complexo. Então, já está errado esse jeito aí, né? Não, eu imagino, já conversamos com o Bisteni, já colocamos uma assessoria à disposição dele em Brasília para discutir essas questões e como ele poderia repensar, né, esse atendimento. E ele fez um primeiro encontro e a equipe dele pretende apresentar uma proposta baseada exatamente nas limitações e nas exigências do marco legal do saneamento, né? Então, ele chegou esse ano, né? Então ele está fazendo esse trabalho. Certo. Agora, eu conversei com ele porque ele é muito próximo do prefeito Bocalon e essa ideia da reversão não foi positiva para a gente. A gente deu um passo para trás, né? Nós estamos falando de vidas. Rio Branco tem recebido muito a população do interior, que por conta do desemprego, da falta de oportunidade no interior do estado, estão migrando para a capital. Nós estamos perdendo a nossa massa crítica, nós estamos formando nossos jovens e eles estão indo para outros estados. Então a gente está à beira de um colapso nessa questão do saneamento.
e ela precisa ser tratada com mais seriedade. A reversão, você é eu pessimista em relação a... Sou pessimista porque o prefeito até agora não apresentou uma proposta consolidada para dizer vamos começar aqui e vamos terminar ali, para que a gente tenha datas até para cobrar, né? O Estado estava caminhando com o processo de privatização e o prefeito ele pensa de forma contrária. Eu respeito isso. Estivemos lá numa oportunidade dizendo, mas prefeito, qual é a sua posição? Não, nós vamos fazer gestão direta. Então a gente precisa de mais clareza nessa proposta, né? Isso que a gente defende. Isso tem muito a ver com todas as mazelas sociais que a gente tem do ponto de vista da saúde, da questão sanitária. E eu fico muito preocupado com todas essas conversas que a gente não vê, de certa forma, isso indo realmente para uma discussão mais... Então nós estamos no momento que é o seguinte, tudo bem que o prefeito defenda a ideia de fazer uma administração direta. O que você reclama é que não há clareza, não há transparência em relação a como ele vai alcançar as metas que foram divulgadas, porque o que foi divulgado foi que até o final deste ano, inclusive o presidente do Saerb disse sentado aqui, 42% de esgoto tratado até o final deste ano. E até o final do ano que vem, 72%. Tudo bem, então... Agora como, né? Eu gostaria que ele me convencesse. Primeiro o seguinte, eu faço algumas perguntas. Do ponto de vista eu já falei isso para o prefeito, do ponto de vista dos bairros que estão realmente aí sendo discutidos se o prefeito entra ou não entra por uma questão de ruas do povo. O povo está lá, né? É um processo que precisa ser resolvido. A gente já interviu, já fez todos os questionamentos aos órgãos de controle. Essa é parte, isso também é saneamento, tá? Com certeza. Como é que fica a questão dos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, inclusive Cidade do Povo e outros que foram feitos dentro da cidade, em que os formatos de tratamento desses esgotos são de unidades compactas, sem manutenção. Esse esgoto está sendo jogado a céu aberto e isso é crime ambiental. Por que não temos, então, uma solução mais imediata para isso? Porque se fosse uma empresa do setor privado, o Ministério Público já estava na porta dessa empresa. Esse tratamento diferenciado eu também não entendo. Tá, então, o que eu gostaria é de que essas respostas fossem dadas. Eu não estou aqui dizendo que tem que ser para o Adriano, presidente da Federação das Indústrias. Eu estou dizendo que precisa colocar à disposição da sociedade, para que a gente tenha a participação de pessoas que estão realmente interessadas em ajudar esse Estado, seja ela da sociedade civil, seja ela de algum órgão, de alguma instituição. Eu chamo esse problema do saneamento de falso consenso, porque todos nós sabemos que isso deveria ser prioridade, sabemos da importância, mas a gente não encontra um método, uma forma de trabalhar que tenha eficácia. É impressionante isso. Eu vou aqui deixar em aberto uma pergunta, porque já estourou o nosso tempo aqui do primeiro. A pergunta do Zimar Calados. Pergunta para o presidente Itaã, o que ele acha do desenvolvimento do Estado com esse governo, porque eu fico olhando, esse governo do Estado fica subentendido aqui, porque eu fico olhando, se tirar as obras que o PT fez até agora, não vejo nada de investimento na construção civil do governador do Acre. Não tem nada, é o que diz o Zimar Calado. Mas eu queria que você respondesse ao Zimar após o intervalo, porque nós vamos fazer o intervalo agora e já voltamos com o presidente da FIEAC, José Adriano, no Gazeta Entrevista.